pessoal, estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. E no vídeo de hoje, quem vai falar com a gente é a doutora Gisele Toyama. Ela é médica, endocrinologista e vai abordar o assunto hemoglobina glicada. Você sabe o que é isso? Como é que anda a sua hemoglobina glicada, hein? Você sabe a importância desse exame e o que o médico analisa ao pedir esse exame? Bom, a doutora Gisele vai explicar um pouco pra gente, vai falar dessa importância, então confere o vídeo. Olá, tudo bem? É com muito carinho que eu gravo esse vídeo para vocês. Meu nome é Gisele Toyama, eu sou médica endocrinologista, atendo aqui na Clínica Endócrino, que é uma clínica especializada no tratamento do diabetes, das doenças endocrinológicas, e também atuo como professora das matérias de Clínica Médica e Endocrinologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E hoje coube a mim falar sobre hemoglobina glicada, que é um exame muito utilizado na prática médica do médico endocrinologista para o controle e diagnóstico dos pacientes com diabetes mellitus. A hemoglobina glicada, também conhecida como hemoglobina glicosilada, é o mesmo exame. Então, ele fornece a informação dos níveis de glicose, de glicemia, do paciente dos últimos 3 meses. Então, essa é a grande vantagem desse exame. Ele avalia a média glicêmica nos últimos 3 meses e não somente o nível de glicose do dia do exame. Ele é utilizado para 2 finalidades. Uma é para o diagnóstico do diabetes e o segundo é para o controle glicêmico. Então, para o diagnósticos, nós utilizamos esse exame para quando ele estiver acima de 6,5%. Então, quando nós solicitamos um exame de hemoglobina glicada e ele se encontra acima de 6,5%, esse é um nível que nós podemos já fechar o diagnóstico de diabetes mellitus. A segunda utilização desse exame é para controle glicêmico. O que isso significa? É para avaliar se os níveis de glicose do paciente estão adequados e isso não vai gerar complicações a longo prazo para o paciente. Quais complicações? São várias hoje. Então, assim, ele pode ter comprometimento da retina e se o nível de glicose não estiver adequado, e isso pode levar inclusive à cegueira. Ele pode ter comprometimento da função renal, e isso poder levá-lo até a insuficiência renal grave e a diálise. Também comprometimento dos pés, podendo levar a neuropatia, que causa amortecimento, feridas e risco de amputações, fora o risco de AVC, risco de infarto de miocárdio, entre outros problemas que o diabetes traz. Então, como que o paciente diabético vai saber se a glicose dele está adequada ou não e se essa glicose pode ou não levar a complicações, como eu comentei? A gente avalia pela hemoglobina glicada. Grandes estudos realizados no passado, como o KPDS e o DCCT, esses estudos eles mostraram que se o paciente tiver uma hemoglobina glicada de até 7%, esses pacientes não se associam com as complicações que eu comentei primeiro. Então, esse nível de hemoglobina glicada menor do que 7 é seguro e deve ser o alvo glicêmico a ser almejado. Claro que essa meta não é para todos os pacientes diabéticos, nós assim personalizamos essas metas conforme o risco de hipoglicemia que o paciente pode estar exposto, a depender do tratamento que ele está fazendo. Mas de uma forma geral, a meta de hemoglobina glicada de 7 seria o valor a ser almejado para o controle glicêmico. E a principal limitação desse exame é que ele não permite o controle diário da glicose. Então, para os pacientes em uso de insulina, ele não permite que nós ajustamos a dose da insulina conforme a hemoglobina glicada. E também esse exame não permite avaliação de hipoglicemia. Então, principalmente nos pacientes insulinizados, que precisam de ajuste diários de dose de insulina e precisa também do controle de hipoglicemia, é fundamental que além dos exames laboratoriais como a glicada,
sejam feitos diariamente pontas de dedos, né? Que são aqueles exames também conhecidos como HGT, que é uma sigla em inglês chamada hemoglucoteste, ou também glicemia capilar. Então, o paciente precisa fazer a glicemia capilar diariamente, né? Avaliar os níveis de glicose, ajustar as doses de insulina, avaliação de hipoglicemia e, além disso, complementar com hemoglobina glicada para ver se ele está na meta glicêmica. Então, era isso que eu tinha que falar de hemoglobina glicada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu sou feliz. E vocês?